presença da doutora Silvana Battini, que é a Procuradora da República no Estado do Rio, que vai nos brindar um pouco do seu conhecimento acerca desse assunto. Vou, sem mais delongas, passar para ela, para a gente não se atrasar no nosso horário. Bom dia, oficialmente, para todos. Sou Silvana Battini e quero inicialmente registrar aqui uma enorme satisfação de estar em João Pessoa pela primeira vez, embora um espaço muito pequeno de tempo, mas me deixou com bastante vontade. Achei a cidade uma graça, fiquei muito contente de conhecer. O professor Luiz Márcio está nos levando nessas aventuras aí pelo Brasil, conhecendo novos lugares diferentes, pessoas diferentes. Para mim tem sido muito gratificante. Bom, eu antes de começar propriamente no assunto, eu sempre que tenho a oportunidade de falar pela primeira vez num ambiente como esse, eu gosto de fazer algumas ressalvas, eu gosto de deixar algumas coisas claras. Bom, eu sou membro do Ministério Público Federal. Eu sou Procuradora Regional da República, no Rio de Janeiro, com assento perante o TRF da 2ª Região. E fui Procuradora Regional Eleitoral, lá no Rio também, em 3 eleições. Mas, paralelamente, trabalho sempre no Ministério Público. Minha área de atuação é o direito penal. Trabalho na área criminal, perante turmas criminais, o TRF. E sempre mantive, sou procuradora há 23 anos, sempre mantive, paralelamente à minha carreira no Ministério Público, uma atividade acadêmica. Eu sou professora de Direito Penal também, Processo Penal, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tenho mestrado e doutorado, porque sempre me senti estimulada a manter esse paralelismo entre o Ministério Público e a vida na universidade, na faculdade. Acho que uma coisa sempre contribuiu para a outra, né? O Ministério Público é uma instituição rígida e é importante a gente manter canais abertos. A academia, às vezes, também perde um pouco a noção da realidade, então eu sempre desejei manter essa ligação para me manter arejada, aberta. O direito eleitoral entrou pela oportunidade de eu trabalhar na Procuradoria Regional Eleitoral, em algumas eleições importantes, lá no Rio de Janeiro, com alguns fatos muito relevantes. Isso me estimulou, me deu vontade de eu começar a trabalhar na academia também com direito eleitoral. No começo eu fiquei um pouco desconfortável, porque eu falei, meu Deus, como é que a gente pode ficar com direito penal, professora de direito penal e de direito eleitoral? Achei aquilo esquisito no início. No fim, a história acabou mostrando que as coisas não estão assim tão distantes. Hoje estamos vivendo um momento em que as coisas meio que se encontram, né? Em algum momento, o direito eleitoral está interferindo nos destinos do direito penal e vice-versa. Hoje, então, estou um pouco mais confortável com relação a isso. Mas por que eu gosto de fazer essa apresentação um pouco mais longa? Bom, porque eu sou Ministério Público. Aqui eu sei que eu tenho alguns colegas do MP estadual da Paraíba, não é? Bom, nós sabemos que o Ministério Público é uma instituição que nos coloca numa posição parcial. Então, eu não sou neutra e nem imparcial no assunto de que vou tratar hoje. Não acredito em neutralidade científica, acho que a neutralidade científica é um mito. Então seria confortável para mim dizer que não, eu sou Ministério Público, mas aqui eu vou falar de uma maneira neutra sobre determinados temas. Não vai ser assim. Eu tenho lado, eu construí as minhas convicções a partir de uma trincheira muito específica, vivendo embates muito específicos. Então, as minhas convicções no direito eleitoral fazem parte da minha visão de mundo, da experiência que eu tive, que tenho dentro da minha instituição. Por isso, duvidem de mim, né? Não sou neutra. Vou estar o tempo todo querendo convencê-los
dos meus pontos de vista. E se eu não tenho neutralidade, e se eu não tenho imparcialidade, eu me comprometo com a lealdade, né, de mostrar toda a discussão, de aceitar o debate, de aceitar a crítica e, por favor, as opiniões, porque aqui eu não tenho a pretensão nenhuma de ensinar nada para os senhores, isso seria absurdo, todo mundo aqui é doutor na área. Eu acho que, especialmente no assunto que a gente vai lidar hoje, nós temos hoje, neste momento do Brasil, nós temos muito mais dúvidas do que convicções rígidas, formadas. Então, por favor... Agora, eu poderia pedir para a gente diminuir um pouquinho o ar-condicionado, porque eu não sei se com essa temperatura minha garganta aguentar. Se ficar muito, muito quente, vocês reclamam, a gente diminui de novo. Mas eu estou sentindo um pouco frio. Bom, tudo que nós estamos enfrentando com infrações eleitorais, eu já lido com esse tema já há algum tempo, também lá na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e eu venho repetindo isso. Olha, dependendo do que acontecer nos próximos meses no Brasil, talvez eu tenha que mudar meu curso inteiro, tenha que mudar todos os meus slides, talvez eu tenha que reformular toda a minha aula. Todo mundo sabe por quê, né? Nós temos hoje no TSE 4 ações contra a chapa Dilma Temer, envolvendo infrações eleitorais de gravidade, e que, se o TSE vier a julgar essas ações, ele pode mudar o rumo do que está acontecendo nessa área do direito eleitoral. Já houve um momento em que eu acreditei que o TSE fosse enfrentar rápido, porque aquela questão do impeachment estava ainda muito duvidosa. Eu falei, bom, a solução vai ter que vir pelo TSE, né? Alguma coisa vai acontecer ali. Dependendo do rumo que eles derem ali, se eles chegarem a julgar aquela representação, aquelas AGEs, eles podem trazer novos influxos aí nessa dogmática, nessa teoria, reformular alguns conceitos com os quais nós estamos acostumados a trabalhar, para o bem ou para o mal, eu não sei. Eu não sei, porque naturalmente o destino dessas ações está atrelado à crise política que nós estamos vivendo, à necessidade de uma estabilização, enfim, há uma série de coisas. E há questões interessantes que estão colocadas aí, a pretensão do vice Michel Temer de se ver julgado de forma separada da titular da chapa. Tudo isso vai trazer novos caminhos, abrir, ou pelo menos ou mais dúvidas, não sei, né? Não sei. Mas o fato é que o que o TSE decidir ali vai ter uma repercussão muito grande, vai ter que desencadear um efeito em cascata para as eleições também municipais, que é o que a gente vai enfrentar esse ano. Quando a gente fala de infrações eleitorais, na verdade, a expressão infrações eleitorais se refere a um espectro muito grande de ilicitudes, desde as mais elementares, infrações de natureza administrativa, infrações do eleitor, do mesário, enfim, até as mais graves, até os crimes eleitorais. Eu chamo de infrações eleitorais em gênero, mas eu delimito o tema, né? O assunto de hoje, na verdade, são as infrações relacionadas à campanha eleitoral e que podem redundar em cassação de registro ou diploma. Então, na verdade, o que a gente lida aqui são os, entre aspas, os crimes hediondos do direito eleitoral. Nós estamos falando basicamente naquelas infrações ligadas ao abuso e que podem, então, redundar em cassação de registro ou diploma. Algumas delas já foram tratadas pontualmente por colegas meus, então a gente vai falar deste universo aqui, de abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, condutas vedadas a agentes públicos, captação ilícita de sufrágio,
captação e gasto indevido de recursos de campanha. Esse último tema já deve ter sido tratado no tema de financiamento e prestação de contas aqui. A gente lida mais com os 4 primeiros, na verdade: o abuso de poder econômico, político, meio de comunicação e as condutas vedadas aos agentes públicos. A primeira grande dificuldade com o tema, especialmente para mim, que venho do direito penal, é a falta de sistematização desse direito, né? Dessas infrações. Nós estamos acostumados a lidar com um direito que já foi tratado, já tem uma quilometragem muito grande rodada, já se tornou muito tradicional e tem por trás dele uma dogmática formada, teorias formadas. O direito penal tem isso, o direito civil. No direito penal a gente tem aquele conforto da classificação doutrinária dos crimes. Então, diante de uma determinada coisa, a gente tem exatamente onde buscar, em qual prateleira eu vou buscar um instrumento para lidar com aquela infração, como é que eu classifico isso, é um crime formal, é material, vou lidar com isso na ilicitude, na culpabilidade. Está tudo muito organizado, a gente tem uma construção racional, histórica, sedimentada, que auxilia, dá segurança para quem aplica. No direito eleitoral, isso não existe. O nosso direito eleitoral, pela opção que temos do controle das eleições ser realizado pelo Poder Judiciário, é um modelo nosso, né, muito brasileiro, e que veio sendo desenvolvido empiricamente em cada eleição. O nosso legislador muda a lei de 2 em 2 anos, altera, sem nenhuma preocupação com a sistematização dessas categorias todas que estão lá soltas. De 2 em 2 anos ele mexe com isso, não mexe com nenhum compromisso de racionalidade, mexe de forma imediatista, legisla em causa própria. Isso gera uma dificuldade muito grande para nós que vamos trabalhar com esse direito esparso, que tem uma irracionalidade mesmo, pelo menos para a forma como nós raciocinamos, né, o fenômeno jurídico. Além disso, a jurisprudência, também pela própria natureza dos tribunais, ela não consegue se pacificar, se tranquilizar, também porque a legislação altera muito rápido e os tribunais têm essa rotatividade muito grande, que é da natureza mesmo da justiça eleitoral. Então isso nos joga para um ambiente diferente daquele com o qual nós estamos acostumados, de um direito civil, tributário, que trabalha em águas um pouco mais seguras, né? O direito eleitoral nos joga para um ambiente diferente, com o qual nós não estamos tão habituados. Ou pelo menos nos obriga a utilizar, nos valermos de outras estratégias não tão frequentes nas outras áreas do direito. Essa é a grande dificuldade, a falta de sistematização. Então, quando a gente fala, eu vou falar de abuso de poder econômico, abuso de poder político, condutas vedadas, a primeira impressão que dá é que nós estamos falando de categorias estanques e que nós vamos trabalhar com elas da mesma forma como nós trabalhamos com o direito penal. Ou isto é furto, ou isto é estelionato. Né? Trabalhamos com aquele negócio de conflito aparente de normas, com aqueles sistemas todos de diferenciação, e que no direito eleitoral não dá certo. Não dá certo porque elas não foram construídas dessa forma. Elas foram sendo superpostas. As infrações eleitorais foram entrando no ordenamento jurídico de maneira superposta, sem preocupação de diferenciação. Então, se eu estou diante de um fato, muito dificilmente eu poderia afirmar com convicção que isto é abuso de poder econômico e não é abuso de poder político. Um só fato, no direito eleitoral, pode ser mais de uma coisa, pode ser ao mesmo tempo abuso de poder econômico, abuso de poder político, conduta vedada, e nem por isso vai merecer tratamento diferenciado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso.
Nós não estamos trabalhando com categorias estanques e excludentes entre si. Nós estamos trabalhando com zonas de superposição. Cabe, na verdade, ao aplicador tentar conferir um pouco mais de ordem nesse caos, né? Eu sempre venho sustentando a necessidade de uma nova tipologia das infrações eleitorais, uma organização ali dentro delas, para poder dar segurança, previsibilidade nos resultados, que seria ideal, né? A gente poder dar esse choque de racionalidade no sistema, mas que eu acredito que está longe de acontecer. Não interessa muito que isso aconteça, né? Não sei se, quando se fala em reforma eleitoral, as pessoas estão pensando, na verdade, em grandes mudanças que acabam não acontecendo pela dificuldade que elas têm, e às vezes algumas alterações na efetividade da aplicação do direito eleitoral pudessem alejar bastante, melhorar bastante o cenário, mas é difícil a gente sensibilizar para essa necessidade. Bom, alguns desses conceitos, então, se superpõem, né? O abuso de poder político, ele fala muito de perto com as condutas vedadas. O abuso de poder econômico também está muito próximo das irregularidades dos recursos de campanha e até com os indevidos meios de comunicação. E o próprio abuso de poder econômico, às vezes, se confunde com o abuso de poder político. Quase que tudo, dificilmente a gente vai encontrar um fato que seja, a não ser captação ilícita de sufrágio, né? Compra e venda de voto costuma ser uma coisa bem isolada, bem delineada, né? Um fenômeno separado. No restante, tudo meio que se mistura e gera uma aparente dificuldade na aplicação da norma. Alguns autores, para tentar simplificar e tentar entender, acabaram desenvolvendo algumas ferramentas de diferenciação dessas infrações que me parecem frágeis, né? São critérios frágeis de classificação. Alguns autores diferenciam esses fenômenos em função da base normativa em que eles estão previstos. Isso é realmente muito ruim, simplesmente porque, como o direito eleitoral trabalha numa faixa de inelegibilidade que tem reserva de lei complementar, algumas dessas infrações acabaram previstas lá na lei complementar, por causa do efeito que elas traziam da inelegibilidade. Então, abuso está lá na lei complementar. Só que a gente tem uma lei ordinária extremamente importante, que é a lei das eleições, a lei 9.504, que é ordinária, ela vem depois, ela é alterada, retalhada, mexida a cada 2 anos. Ali a gente tem infrações eleitorais de igual gravidade àquele abuso genérico previsto na lei complementar, só que, na verdade, tratam de coisas muito semelhantes. A falta de rigor desse legislador em colocar essas infrações em lugares certos, na lei complementar, seja na lei ordinária, fez com que nós tivéssemos vivido durante bastante tempo uma situação esdrúxula. Por exemplo, o candidato que fosse condenado por um abuso de poder econômico genérico ficava inelegível. E o sujeito que fosse condenado a uma captação ilícita de sufrágio, que nada mais é do que um abuso de poder econômico tipificado, não ficava inelegível, exclusivamente porque a captação ilícita estava lá na lei ordinária. Quando, na verdade, naturalmente, a essência das duas infrações é a mesma coisa. Tudo isso derivado desse legislador errático, né, que legisla em causa própria, etc. e tal. A lei complementar 135, a lei da ficha limpa, deu uma arejada nesse ambiente, já deu uma arrumada nisso, mas de alguma forma já colocou essas infrações todas no mesmo patamar, porque atribui a elas, todas elas, a consequência da inelegibilidade. Então, hoje, o ambiente está um pouco mais fácil da gente trabalhar. Ainda assim, não tão claro. Então, a base normativa, onde essas infrações estão previstas, não dá segurança para a gente de classificação nenhuma, né? É um acaso e um mau acaso. Há também quem aponte a ferramenta processual de impugnação dos atos como critério diferenciador. Ah, não, todas as infrações previstas na lei complementar são impugnáveis via
AIGE, às vezes eu falo AIJE, isso é praxe de cada lugar, né? Aqui vocês falam como AIGE ou AIJ? AIGE. Então tá, AIGE. Então, não, o que é AIGE é da lei complementar, o que está na lei 9.504 não é AIGE, é representação, o nome, como se